Chegando o Marcelo Dias, que bom te ver, rapaz. Faz tempo que eu não vejo você. Você Como é fica que aí estamos, só. Conde? Como é que tá o samba? Como é que tá essa movimentação no Rio aí? Você que está em todos os lugares aí, é movimento social, é samba e tudo mais. É Na- satisfação imensa tê-lo aqui, viu, Marcelo Dias? Saudade de você. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre te acompanhando, Conde. Na última vez que a gente ia se encontrar, você passou mal, né? Ficou dodói. E eu vi lá, lá no seu link, lá na sua rede, todo mundo super preocupado. Você é muito querido, né, Conde? Você viu que Poxa, bacana o eu carinho? entrei, O Marcelo Dias está lembrando aquele dia, quinta-feira, que eu passei mal, não consegui fazer o programa aqui, tive que cancelar com o Marcelo Dias, que estava aqui escalado para vir aqui conversar com a gente. Marcelo Dias, fala forte aqui do Folena sobre essa relação. Eu vou tomar daqui, pedir para você também comentar o Congresso. O problema do Congresso do STF nesse momento é que eles ficam em pé de guerra um com o outro, né? É uma coisa estranha, né? Porque eles poderiam trabalhar juntos, né? Por exemplo, depois dessa votação que coloca as Forças Armadas, né? Tá 7-0 no STF, não acabou ainda, mas já tem maioria pronta, né? Coloca as Forças Armadas no devido lugar, né? Subalterno ao Poder Civil, tudo mais. O Congresso poderia, porque interessa a ele também, né? Que nós tenhamos segurança institucional nesse país, né? Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, querido? Sim, sim, o Congresso está tendo uma atitude, Conde, muito estranha, muito estranha. Quando o presidente Lula convoca aquele encontro contra o golpe do 8 de janeiro, ali a gente viu que os poderes da República estavam consagrados, né, irmanados contra a extrema-direita, contra a tentativa de golpe, e a gente avaliava que essa harmonia que prega a Constituição, a independência e a harmonia entre os poderes, poderia continuar nessa caminhada para a construção e a consolidação da democracia, que ainda, Conde, é muito frágil. É muito frágil a democracia, porque a gente sabe que os militares sempre estão à espreita, sempre estão à espreita. Então, essa votação no Supremo, que já está consolidada, é muito importante, porque desde a Constituição lá do Império, a gente sabe que os militares sempre tutelaram os poderes constituídos. Então, Bolsonaro usou muito esse argumento durante os 4 anos do desgoverno. Ele sempre usou o argumento do artigo 142, que as Forças Armadas estavam aí para garantia da ordem quando houvesse controvérsia, quando houvesse divergências profundas entre os poderes. E o Exército, as Forças Armadas, o Exército não, as Forças Armadas teriam esse poder moderador. Então, essa ação do PDT, de 2 anos atrás, é fundamental para nós consolidarmos no papel, e a gente sabe que a Constituição é uma folha de papel que pode ser rasgada a qualquer momento, como já foi rasgada várias vezes no período getulista. Tentaram rasgar em 54, não conseguiram, e 10 anos depois eles conseguiram rasgar a nossa Constituição e tentaram agora, em janeiro de 2023, mais uma vez. Mas, mesmo assim, é importante a votação do Supremo para deixar as coisas no seu devido lugar. As Forças Armadas não é poder moderador, ela é subordinada ao poder civil e o seu comandante em chefe é o presidente da República, no atual caso, é o presidente Lula. Então, é muito perigoso essa disputa que o Congresso tenta fazer contra o Supremo, que foi
A ABIN, o Conde, nós sabemos que a ABIN ela espionou parlamentares. Não foi só os ministros do Supremo, não foi só a esquerda. Ela espionou parlamentares, inclusive da direita. Então, Não, e eles estão quietos, não falaram nada. não falaram nada. Então, será que eles não sabem que a tentativa da ditadura de implantar mais uma ditadura não iria atingir só a esquerda, iria atingir também Claro. a direita, o centro, como sempre foi? Então, é muito ruim essa posição do Lira, principalmente do Lira, mas do Pacheco também, e está enfrentando o Supremo quando a gente precisa consolidar a democracia no nosso país. Marcelo Dias aqui no 11 News, lembrando vocês aqui para darem o like na nossa transmissão, para se inscreverem no canal, para participar do chat aqui do bate-papo. Marcelo Dias, será que eu vou pedir um favor para você? Você consegue abaixar um pouquinho a câmera para pegar você? Se for difícil, não precisa. Isso, só um pouquinho para você Melhorou? ficar melhor enquadrado aqui. Oh, tá Melhorou? bom. Melhorou. Eu vou ler duas notas aqui para você comentar na sequência. O seguinte, né? PM de Tarcísio, né? Tchutchuca com Porsche, violenta com cadeirante pobre. Nós assistimos aqui no noticiário, né? Madrugada de domingo, 31 de março, o estudante empresário Fernando Sastre de Andrade, filho, meteu o seu Porsche de mais de R$ 1 milhão, entrou em cheio na traseira de um carro de aplicativo, matou o motorista, Ornaldo da Silva Viana. E aí você corta para outra cena, né? Periferia de São Paulo, a mesma PM de Tarcísio. A PM liberou o motorista do Porsche, né? Naquele momento a mãe dele foi buscá-lo lá e tal, liberou, e tudo bem. Outro momento, periferia de São Paulo, a mesma PM de Tarcísio abordando violentamente o jovem negro, sua família, inclusive o pai cadeirante. Uma situação endêmica no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse processo que é emblemático dessa tragédia, enfim, desse crime, né? Que é emblemático para a gente entender o que está acontecendo no Brasil em termos de preconceito também, né? Marcelo Dias. O que o governo Tarcísio de Freitas está fazendo em São Paulo é o maior retrocesso da história da segurança pública no nosso país. Nós sabemos que todos os estados têm problema gravíssimo de violência, principalmente contra os pobres e contra os pretos, contra os periféricos. Isso acontece na Bahia, no governo que é governado pelo meu partido. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, onde a milícia está infiltrada em todos os poderes constituídos do nosso Estado. Todo mundo está acompanhando o que aconteceu com o caso Marielle. Nós iríamos abordar isso quando você ficou doente, né? Estava em cima do lance a questão do caso Marielle. O chefe da Polícia Civil abraçando a mãe da Marielle, abraçando a irmã da Marielle, e ele ajudou a organizar o assassinato de Marielle e do Anderson. Então, é uma situação terrível aqui no Rio de Janeiro. E São Paulo estava servindo de exemplo para o Brasil, porque era o menor índice de mortalidade de todos os estados. Isso começou lá no governo do PSDB, temos que reconhecer isso. Começou lá com o Geraldo Alckmin. Então, estava na casa de 10 mortos por 100 mil. E agora, em 3 meses de 2024, aumentou em cerca de 300% o número de mortos na Baixada Santista. Cerca de 300%, já são cerca de 60 mortos. Ele anunciou agora o fim da operação lá na Baixada Santista. Então, é uma polícia que mata, uma polícia que atira primeiro para depois perguntar, uma polícia que agride diariamente a juventude negra. Esse caso aí do pai cadeirante foi algo estarrecedor. Isso é caso de fascismo, mas, ao mesmo tempo,
o jovem empresário com um carro de R$ 1.300.000, um Porsche, que não estava assegurado, mata em alta velocidade, mata um trabalhador de aplicativo, um homem de 52 anos, se eu não estou enganado, e a polícia não faz nada, libera, a juíza libera, porque ele é branco, porque ele é rico, porque ele estava dirigindo um carro de R$ 1.300.000, quando a juventude negra, com a menor, que comete a menor inflação, que é pega com 5 gramas de maconha, ela é encarcerada. 40% dos presidiários desse país não foram condenados, são presos provisórios. 40%, Conde. 4 vezes 8, 32, são mais de 300 mil pessoas, a maioria jovens negros encarcerados, sem condenação, servindo de mão de obra barata para as facções criminosas, porque nós não temos penas alternativa aqui, e o Congresso, a Câmara e o Senado, para afrontar o Supremo Tribunal Federal, voltando mais uma vez a essa disputa insana, o Supremo, que está com uma posição corretíssima em descriminalizar, não é legalizar o uso da maconha, como acabou de ser aprovado na Alemanha. Essa semana, acaba de ser aprovado na Alemanha o uso recreativo da maconha, o uso medicinal, quando o Supremo caminha para a civilidade. O Senado do Pacheco toma uma medida reacionária contra os mais de 30 estados dos Estados Unidos, o país que inventou a guerra às drogas na década de 70 do século passado. Foi os Estados Unidos que inventou essa guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra à juventude negra. Mais de 30 países já liberou o uso recreativo da maconha. Estão ganhando dinheiro com a comercialização legal dessa planta, dessa erva, que faz menos mal do que o álcool. Onde nós não conhecemos pessoas, usuários de maconha, que pegam um carro e atropela e mata 2, 3, 4, 5. Nós não conhecemos usuário de maconha que chega em casa e espanca a sua mulher, como uma pessoa alcoolizada faz, que espanca a sua prole, os seus filhos, a sua filha. Então, é uma barbárie. O que a direita, a extrema-direita está fazendo no Congresso, nos governos que eles governam, é um retrocesso civilizatório. Agora, o secretário de Segurança, Conde, ele está querendo fazer uma reforma, ele está com um projeto que eles mesmos admitiram que eles vão colocar na aposentadoria compulsória cerca de 40% da elite da Polícia Militar. Eles estão politizando. Esse é um outro tema. Desculpa, Marcelo, isso aí eu tenho que me manifestar, porque assim, o Derrite, o Guilherme Derrite e o Tarcísio de Freitas, governador e secretário de Segurança Pública de São Paulo, eles estão mudando toda a estrutura da PM, que evidentemente não é uma estrutura, né, perfeita, longe, muito longe disso, mas eles vão piorar, né? Porque eles estão colocando bolsonaristas nessas posições de comando, aposentando compulsoriamente e trocando o comando da PM de São Paulo. Eles estão tirando todos os oficiais que é contra essa orientação de atirar primeiro e perguntar depois. Ninguém aqui, nós somos militantes dos direitos humanos há décadas. Nós conhecemos as estruturas das forças policiais em todos os estados. Não confiamos nas forças policiais. Mas verdade seja dita, a Polícia de São Paulo estava tendo um processo de profissionalização, estava reduzindo a matança em São Paulo, era o estado que menos matava no Brasil, e eles
usavam as câmeras nos uniformes. E o Tarcísio já disse: vamos reverter isso, não tem câmera nenhuma. Então, é um profundo retrocesso que está acontecendo em São Paulo, Conde. Então, ele está montando uma Gestapo, uma polícia do governo dele, não uma polícia do Estado de São Paulo. Isso é perigosíssimo, Conde. Inclusive, tem mais policiais morrendo do que antes da chegada desse governador ao poder em São Paulo. Então, é algo muito perigoso que está acontecendo, muito perigoso. O que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio, é estarrecedor. O presidente Lula, Conde, tem que prestar atenção nisso. O ministro da Justiça tem que prestar atenção. Tem que contratar policiais federais, Conde. A Polícia Federal não dá conta do Brasil, um país continental, o quarto país de maior extensão do mundo, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e de um outro que eu esqueci o nome, fronteira com a Colômbia, com o Peru, com países produtores de cocaína, de maconha. Então, e a Polícia Federal foi quem desvendou o caso Marielle. Foram 4 anos do governo do Inominável escondendo, sabotando as investigações. Foi o Lula chegar, a Polícia Federal assumir esse caso em fevereiro de 2023 e agora, no final de março, 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, o caso está solucionado. O Dino, só finalizando, o Dino, o ministro Dino, ministro do governo Lula, hoje ministro do Supremo, já tinha dito: até o final de março nós vamos resolver o caso Marielle, graças ao profissionalismo da Polícia Federal. Então, o governo Lula precisa fortalecer a Polícia Federal para desvendar, para desmantelar a máfia que tomou conta do estado do Rio de Janeiro. Marcelo Dias aqui no Uzi News, deixa eu trazer comentários aqui da Paula Eduarda Canhadas. A Globo não se cansa de passar vergonha. Está se referindo aqui certamente à defesa que a Globo faz do Sérgio Moro nesse momento, essa altura do campeonato. Vive ali mais uma vez. Marcelo Dias, extraordinário, obrigada. Marcelo Dias, eu queria que você falasse para a gente também um pouco. Você está me ouvindo bem? Queria que você falasse sobre o papel da população negra brasileira na resistência à ditadura militar. Foi digamos, é uma dimensão que, em geral, é deixada de lado, mas que, em especial, nesse ano de 2024, até que foi trazida à tona. Tem um artigo muito interessante que você me passou aqui do A Terra é Redonda. Você participou da fundação do MNU, salvo engano, que foi em plena ditadura militar, ou acho que você entrou um pouco depois, né? Mas você sempre participou do movimento negro. Enfim, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente acabou de lembrar, né, para descomemorar os 60 anos da ditadura no Brasil. Onde eu te agradeço muito trazer à baila essa discussão, porque eu sou um cara de esquerda, eu sou do PT desde sempre, eu fui vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, eu estive na fundação da CUT, lá em São Bernardo, quando eu estive pessoalmente com Lula, eu ganhei um cartão, o Paim, que foi eleito secretário-geral daquele congresso, em São Bernardo, 82, 83, se eu não estou enganado, eu era muito jovem, tinha 21, 22 anos, eu era delegado do Sindicato dos Metroviários, da qual eu fui dirigente da executiva durante 6 anos. Fizemos uma greve histórica que nós transportamos 300 mil usuários de graça, liberamos a catraca
e fomos demitidos por justa causa, toda a diretoria, e depois, na negociação, nós fomos reintegrados. Então, eu sou uma pessoa de esquerda, desde sempre. E eu tenho uma mágoa muito grande com a esquerda do nosso país, Conde, com a esquerda branca. Porque, Conde, antes do processo de libertação da escravidão no Brasil, em 1088, né? 1888. 1888, os trabalhadores escravizados se organizavam nas mútuas, em cooperativas, faziam greves, faziam resistência, não fugiam só para o quilombo, mas os escravizados que foram alforriados se organizavam, guardavam dinheiro na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem um estudo sobre esse processo. Então, faziam movimentos paredistas, movimento de greve. E quando os imigrantes, os trabalhadores, anarquistas, italianos principalmente, europeus, chegam aqui para substituir a mão de obra dos escravizados libertos, se cria a COB, a Central Operária Brasileira. Não é a COB boliviana, a COB, Central Operária Brasileira. E ali começa a história do movimento sindical, que ignora completamente o movimento paredista dos ex-escravizados, as greves que os ex-escravizados fizeram. Pega qualquer livro da CUT, dos movimentos sindicais, que não tem essa história. E a mesma coisa é a história de luta contra a ditadura militar, que, pelo que a esquerda escreveu, foram uma luta da esquerda branca, dos estudantes brancos, da UNE, contra a ditadura. Esqueceram a luta do movimento negro contra a ditadura militar. A CEPIR, do governo Lula, fez um livro, tem um livro, Conde, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, tem um livrinho aqui na minha biblioteca, eu não sei onde é que está, senão eu ia mostrar. A CEPIR, não sei se foi a nossa querida Matilde, a ministra Matilde Ribeiro, ou se foi no período do Eloy Ferreira, dois negros que foram ministros da igualdade racial. Eles fizeram um livrinho com cerca de 45 negros e negras que foram mortos pela ditadura, que lutaram contra a ditadura, que pegaram em armas contra a ditadura. O mais conhecido deles é o Oswaldão, da guerrilha, que lutou na guerrilha do Araguaia junto com José Genuíno, porque os dois eram do Partido Comunista do Brasil. O Oswaldão falava russo, que ele foi estudar e aprender a guerrilha lá na Rússia, na União Soviética, na antiga União Soviética. Um negão de mais de 2 metros de altura, que foi morto, teve o seu corpo decapitado pelos militares do Exército para servir de exemplo. Nós temos a Helenira, nós temos uma dezena de mulheres negras que foram assassinadas. O governo Lula resgatou essa história, que não é contada pela esquerda branca. Nós temos a história dos bailes funk na década de 70 do século passado. Bailes funks da década de 70. Deixa eu só colocar aqui. Esse é o Oswaldão, né, o Marcelo? Esse é o Oswaldão, querido Oswaldão. Olha só. Respeito máximo a esse camarada. Respeito máximo. Esquerda amigo, branca, que companheiro apaga... do José Genuíno na guerrilha do Araguaia. Está aqui o Oswaldão. Desculpa, pode seguir, porque está muito interessante esse teu relato aqui, muito importante. Onde? Eu fui fichado. Eu tenho um material aqui também, que depois eu vou mandar para você, vou escanear e vou te mandar.
eu fui fichado quando eu era da executiva da CUT. Eu fui no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro, e porque na Comissão da Verdade da ditadura, uma galera do PSOL que estava fazendo... Eu sou advogado, eu era da Comissão da Igualdade Racial da OAB, e eles estavam se reunindo lá, o Adi Damuz, o nosso querido Adi Damuz, era o presidente da OAB e abriu a OAB para tinha até uma sala lá da OAB para a Comissão da Verdade da Ditadura se reunir na OAB. E um deles chegaram para mim e falou: Marcelo, eu estou com material aqui que está o teu nome aqui, você foi fichado para ele. Eu não acredito, eu não sabia. Aí ele me mostrou, eu fui no Arquivo Nacional, peguei lá a história do movimento negro que tinha sido fichado. Movimento Negro Unificado, IPCN, uma série de organizações, os baile funk, eles infiltravam o pessoal do DOPS, do DOICOD, dentro dos bailes funk, porque os militares falavam que nós, jovens, naquela época, década de 70, eu nasci em 60, e em 77 eu tinha 16 anos e curtia esses bailes. Então, eles falavam que nós estávamos importando a ideologia divisionista e racista dos negros norte-americanos. E não era nada disso. A gente queria dançar, curtir o baile, se encontrar com nossas irmãs, namorar. E é claro que a gente se inspirava na negrada norte-americana em Nelson Mandela. E Nelson Mandela, que era o líder do Congresso Nacional Africano e era o comandante em chefe da Umkhonto Wesizwe. O Mandela não estava preso nesse momento? Sim, mas estava preso, mas ele era o líder máximo. Claro. Então, o Mandela, pensam que o Mandela foi um moderado, o Mandela foi o criador do Umkhonto Wesizwe. O que é isso, em Zulu? A lança da nação, o movimento guerrilheiro do Congresso Nacional Africano. Teve uma luta guerrilheira na África do Sul contra o apartheid, que durou 40 anos, da década de 70 até o início da década de 90, quando Mandela foi libertado. Então, ditadura, a esquerda negra pegou em armas para lutar contra a ditadura, essa história é pouco contada. A juventude que estava no baile funk se organizava para dizer que aqui tinha racismo, na ditadura tinha racismo, e a ditadura tinha uma ideologia, a ideologia da democracia racial, que foi construída pelo Gilberto Freire, lá atrás. Mas eles desenvolveram a enésima potência, essa teoria da democracia racial, para dizer para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, que aqui não tinha racismo. Então, a juventude negra, nos bailes funk, nas organizações como o IPCN, como o Movimento Negro Unificado, que não eram organizações da esquerda clandestina, estava desmontando essa teoria da democracia racial. E o terceiro elemento, Conde, que também precisa ser muito estudado, foi a história da repressão dentro das favelas. Conde, o Leblon é o metro quadrado, a Lagoa, né? Ali o Leblon, você deve conhecer, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. As irmãs do meu pai, as duas irmãs do meu pai, moravam ali. Ali era um território negro. Ali estava a Praia do Pinto. Ali estava a Catacumba. Estude a história dessas duas favelas. Todo dia tinha incêndios, Conde, barracos pegando fogo, incêndios criminosos promovidos pela ditadura militar. Todo mundo foi expulso. As minhas tias vieram aqui para um bairro vizinho ao bairro que eu moro na Penha. Tem um bairro aqui chamado Cordovil. E eles criaram uma favela de concreto chamada Cidade Alta, aqui em Cordovil, onde as minhas tias vieram morar. Eles criaram a Cidade de Deus, lá em Jacarepaguá, com os negros e negras que foram expulsos do Leblon. Só quem ficou na Gávea foi a Cruzada São Sebastião.
que eu esqueci o nome do bispo da Igreja Católica, que resistiu, e a Igreja Católica criou, com o dinheiro da Igreja Católica, a Cruzada São Sebastião, e a gente saía da Cidade Alta, em Cordovil, para ir lá encontrar os nossos primos, os nossos parentes na Cidade Alta. Então, foi uma política de terra arrasada, de repressão, de violência, Isso de prisão. na ditadura, e o Década de governo do 60, Rio conivente. Era o Chagas Neto, né? Chagas Freitas. Chagas Freitas. Tinha aqui uma mulher que era secretária, não sei se era de habitação, Sandra Cavalcante, uma deputada da extrema-direita, que ela foi um terror para os favelados, principalmente os favelados da Zona Sul. Ali em São Conrado, nós temos uma das maiores favelas da América Latina, que é a Rocinha. Eles tentaram expulsar a Rocinha de São Conrado, que é outra área nobre aqui. E a Rocinha resistiu. Então, a história do negro na ditadura é uma história gloriosa, é uma história de luta, de resistência. Protagonista, pelo que você está falando aqui, muito mais importante do que essa esquerda branca. Então, nós precisamos, o governo Lula, que é um governo, Conde, que fez muito, mas em razão dos 350 anos de escravidão, em razão de 130 anos da República que não reconheceu direitos para o povo negro. Tudo que o Lula fez até hoje ainda é muito pouco. Nós precisamos... As ações afirmativas são políticas importantes. As ações afirmativas criou uma mulher chamada Condoleezza Rice, nos Estados Unidos. Michelle Obama. Colin Powell, ex-comandante, chefe supremo das Forças Armadas. Criou uma classe média poderosa nos Estados Unidos. Mas a ação afirmativa não é a solução para a população negra e para as grandes maiorias oprimida e discriminada, como não foi uma alternativa para os Dalits, os intocáveis na Índia, que foi o primeiro país a implementar a ação afirmativa. Pouca gente sabe disso. Ação afirmativa, discurso identitário, né? A ação afirmativa ela é importante, mas ela atinge uma minoria da população oprimida e discriminada, Conte. Porque foi importante ter a ação afirmativa nos Estados Unidos para ter aquela poderosa classe média negra nos Estados Unidos, foi. Mas dos 2 milhões de presidiários, 60% são negros. E a população dos Estados Unidos o percentual de negros é muito menor do que no Brasil. 14%. 14%. E 60% são negros. Então, a ação afirmativa atendeu uma minoria, a grande maioria está abandonada. Como aqui, a ação afirmativa, cotas nas universidades é fundamental. Mas a grande maioria está excluída. E por isso nós precisamos de reparação, porque a política de reparação é uma política para o conjunto dos setores oprimidos e discriminados. Marcelo Dias, olha que aula fantástica que a gente está tendo aqui. Importantíssimo esse teu relato, porque eu mesmo desconhecia o papel, né, da comunidade, da população negra na ditadura militar. Era evidente que existia um apagamento e que agora tem que ser reparado também, né? Quer dizer, a reparação à população negra é material, é intelectual e é histórica também, né? Eu vou trazer comentários aqui, porque o pessoal está curtindo muito você aqui, como sempre, meu querido Marcelo Dias, Vivian Lee, Marcelo Dias, extraordinário. Obrigada. Amorim da Praia Grande. Conde, o Marcelo foi metroviário em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha aqui, tem até recados pessoais aqui, ó. Ivo Afonso, Marcelo, lutador antigo, rei dos piquetes, me deve umas bramas desde São Bernardo. E ele diz aqui, Marcelo usava umas calças boca de sino que era o máximo. Fátima Miranda, que live sensacional. Márcio Silva, Panteras Negras, né? Antônio A.
no filme da Guerrilha do Araguaia, mostra bem a luta do Oswaldão. Paulo César, Movimento Black, éramos sempre parados pela polícia e até às vezes nos levavam para a delegacia. Ângela Maria de Freitas, Marcelo Dias é um homem muito culto, sem dúvida nenhuma. É um professor aqui. Aliás, você dá aula, Marcelo Dias? Não, 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 não. Não? Não. É um professor nato. Zé Carlos Faria, esse documento obtido pelo Marcelo no Arquivo Nacional foi graças ao projeto Memórias Reveladas, que está sendo desmontado atualmente. Tá uma denúncia aqui do Zé Carlos Faria, que vai estar amanhã aqui no 11 News. Ô, Marcelo Dias, fica à vontade para você, digamos, amarrar o que você falou, mas eu queria que você falasse um pouco da Marielle e da Aniele, que são duas referências também do movimento negro. E a Aniele ontem se filiou ao Partido dos Trabalhadores e desde então nós não conversamos, né? Naquela quinta-feira fatídica que eu não passei bem. E eu queria te perguntar também sobre as revelações do caso Marielle, né? As implicações e como você observou, como você leu esse relatório aí da Polícia Federal. Marcelo Dias. Marielle, o caso Marielle foi um caso terrível, mas eles não sabiam que a partir daquele assassinato nós teríamos uma oportunidade para reconstruir a área de segurança do estado do Rio de Janeiro, que está contaminada. Essa semana saiu uma notícia estarrecedora num jornal de Brasília, se eu não estou enganado, que a Polícia Federal tem um relatório que mais da metade dos parlamentares do estado do Rio são ligados à milícia. Um relatório estarrecedor. Delegados, esse que era chefe da polícia envolvido no assassinato. Então, a partir do caso Marielle, nós temos uma oportunidade extraordinária para mudar a política de segurança no nosso estado. Aqui, Conde, eu acho que é o estado onde tem mais desaparecidos. A Baixada Fluminense, o José Cláudio ele foi no 247, eu não sei se foi indicação tua, eu falei do José Cláudio para você e você ficou de convidá-lo, ele foi no 247. E ele tem livros que mostram o desaparecimento, né, a política de desaparecimento na Baixada Fluminense. Então, é uma situação terrível. Eu tenho uma relação muito forte com Marielle, eu tinha uma relação muito forte com Marielle. Eu vou te mandar a foto minha e dela lá na Portela, já que você fala tanto né, do meu gosto, apesar de eu ser imperiano de fé, meu império não sobe de jeito nenhum. Eu frequento a Portela e eu tenho uma foto com Marielle. Eu tenho um carinho muito grande, porque a Marinette é minha colega na frente de juristas negros e negras. Nós estamos do mesmo grupo. Ela é advogada, como eu sou. E a Aniele eu não conhecia. A Aniele nunca foi militante do movimento negro. Ela é uma intelectual, tem mestrado, fala inglês. E o Lula fez muito bem em convidá-la para ser ministra da Igualdade Racial, porque são dívidas que nós temos, né, Conde, com a população negra e principalmente com as mulheres negras assassinadas em razão da sua luta. Nós temos Beatriz Nascimento, lá atrás, na década de 90, que foi assassinada pelo companheiro de uma amiga dela, que ela aconselhava a amiga se separar do cara, porque o cara vivia espancando a amiga de Beatriz Nascimento, uma das maiores intelectuais negras que nós tivemos. E o cara foi lá, assassinou ela, deu um monte de tiro na cara da negona. Meu Deus. Então a gente tem que honrar essas mulheres. E eu não pude estar ontem presente, eu estava numa outra reunião, mas eu recebo com o maior carinho, eu que tenho 41 anos de PT, recebo com o maior carinho a Aniele no nosso partido. Marielle era do PSOL, né? Ela tem herdeiras,
Aí, olha que coisa bonita. Então, sorriso lindo, Daniele, né? Sorriso lindo, é uma jovem com um potencial imenso. O Lula fez uma declaração que eu acho importante, né? Está chegando a minha hora aqui, o camarada James já chegou, e o Lula fez uma declaração que eu acho muito importante. Nós não vamos jogar a Aniele nessa loucura de disputa eleitoral. Já chegou para ser candidata. Não, ela tem um papel a cumprir no Ministério da Igualdade Racial. Nós temos que... É uma mulher negra, jovem, que está fazendo um trabalho extraordinário que nós, do Movimento Negro, temos que dar todo apoio. Apesar, não é só elogio ao governo Lula, apesar, você que tem um link direto com ele, Conde, tem que dizer que o nosso orçamento é o menor de todos, o orçamento de todos os ministérios. Não dá, Conde. Para fazer reparação, a gente tem que ter um orçamento robusto. O programa Juventude Negra Viva é um programa que precisa de orçamento. E eu fiquei muito feliz, porque no governo passado, finalizando de verdade, eu fiquei revoltado, porque o nosso programa se chamava Juventude Viva. E eu protestei várias vezes. Eu falei, olha, não é a juventude viva, porque quem morre não é a juventude branca. Morre sim, mas não morre como morre a juventude negra. O programa é Juventude Negra Viva, e ele foi batizado agora pelo presidente Lula com esse nome. Nós temos que fazer um trabalho de resgate da nossa juventude. Foi muito bacana o que o Lula fez ontem aqui no Rio de Janeiro, não pude acompanhar, mas nós temos uma dívida imensa com essa população, Conde. Marcelo Dias. E eu conto contigo, com o teu programa, para a gente cobrar que essa dívida, essa reparação histórica seja paga. Você sabe que você conta comigo sempre, né? E, aliás, eu chamo o Marcelo Dias para participar aqui semanalmente, mas ele tem muitos compromissos lá, mas eu continuo querendo que você venha aqui, viu, querido, semanalmente. Depois vamos conversar de novo sobre isso. O público gosta muito, sempre uma aula maravilhosa. Eu estou vendo aqui a expressão do James Onig, eu chamo de James, e o Marcelo chamou lindamente de Rames. Não, Rames Onig. Vocês podem chamar do que quiser. Tá entre companheiros, é a coisa mais maravilhosa. Meu abraço, Marcelo. Obrigado por essa aula. Admiração à distância sempre, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, e essa luta é nossa, então a gente tem que estar na frente desse processo. Quero escutar várias vezes o Marcelo, várias. Eu vou sair correndo agora, o Conde sabe que eu tenho um compromisso na Assembleia Legislativa agora às 13 horas, vou pegar um Uber aqui nesse trânsito terrível, mas James, eu vou acompanhar o programa, tá? Tá ótimo. Assiste depois, ou assiste no Uber. Eu vou assistir no Uber. Valeu, um abraço, Marcelo. gente. Obrigado, querido.